Cara, é o seguinte, hoje nós vamos descobrir quanto um jogador que tá jogando a Série B ganha quando o time dele consegue o acesso para jogar a Série A. Vídeo do canal JR. A premiação absurda que cada jogador do Remo recebeu ao subir para a Série A. O bicho que cada jogador do Remo ganhou ao subir para a Série A está chocando o futebol nacional. Mais de 5 milhões de reais, que foram divididos entre os jogadores e a comissão técnica. Mas quanto? Vixe, tem bastante gente então pra tá recebendo esse dinheiro, hein? Será que deu o quê? Uns 100 conto pra cada ou mais? Cada um realmente levou para casa. Bom, depois de 31 anos fora da elite, 100 mil o na Remo mão? voltou. E era nítido que o pagamento ia ser uma bolada, virando de 1-0 para 3-1 contra o Goiás em um jogo histórico com mais de 50 mil pessoas no Mangueirão. No final, invasão de campo, choro e até imagem de Nossa Senhora de Nazaré no gramado. E agora os caras vão receber. Torcida do Remo fez uma festa linda, hein? E foi um jogo que eles fizeram história. Tinha que comemorar muito. O Goiás só precisava do empate para poder subir para a Série A. Só que o Remo conseguiu uma virada, meteu 3-1 e eles não jogam a Série A desde 1994, eu acho, cara. Mó tempão, era outro formato ainda no brasileiro. Mas quanto cada um desses jogadores vai embolsar? Quem ganhou mais ou quem ganhou menos? Hoje você vai descobrir exatamente como funciona a matemática do bicho do Remo. Quem ganhou mais, quem ganhou menos e por que alguns jogadores vão receber muito mais que os outros. Eu sou o JR e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Bem, vamos direto aos fatos. Né, com o bicho. Segundo o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal, Pegou mal, dá pro cara dar uma brincada com o bicho? Pô, é sacanagem. o Remo definiu 5 milhões pelo acesso à Série A e 7 milhões se o time ganhasse o título. Só que o Remo acabou não ganhando o título. Ficou em quarto lugar com 62 pontos. O Coritiba foi o campeão com 68 pontos. O Atlético Paranaense ficou com o vice com 65. A Chape em terceiro com A Série B também, pra ser campeão, não é um negócio fácil não, hein? Jogo duro, pô. Atlético Paranaense, Coritiba. O Coritiba tava liderando o campeonato, mó tempão. O Atlético Paranaense não começou bem não a Série B, depois colocou as coisas no lugar, o time conseguiu ir bem, encaixou uma sequência de vitória e voltou pra Série A. 62 pontos também, mas com mais vitórias do que o Remo. Então, o bicho é de 5 milhões. Mas tem um detalhe. O Remo não confirmou os valores oficialmente. A assessoria do clube disse que não comenta valores relacionados a premiações internas para os seus jogadores, tratando o tema como estritamente institucional e confidencial. Tradução: a gente não vai falar quanto, mas todo mundo sabe que tem um bicho. E olha, isso é normal no futebol. O Atlético Mineiro, por exemplo, prometeu 50% da premiação na final da Sul-Americana para os seus atletas, titulares, reservas, relacionados. Os titulares ganhariam mais, os funcionários, comissão técnica e médicos, preparador físicos também entrariam no bicho. Mas só que o Atlético não conseguiu ganhar. Pô, deu bobeira, hein, mano? O Atlético podia embolsar mó grana. Isso daí, o bicho é aquela inspiração a mais, né? Pro cara correr mais. Pô, dá aquele gás, porque eu vou ganhar aquela grana. Imagine só, se o Atlético tá dando um bicho desse, 50% do valor da premiação, a Copa do Brasil também é um campeonato que paga muito, pô, o bicho desses caras aí, igual o Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco, que estão disputando a Copa do Brasil, pro time ganhar, os caras devem estar prometendo dar maior grana pros jogadores. O Corinthians, se ganhar, o bicho vai quase todo pro Depay, igual foi no Paulistão. Se aqui no futebol brasileiro tá desse jeito, bicho absurdo pra quem ganha os campeonatos, imagine quando o cara não ganha uma Champions League, quanto eles não embolsam. É louco, o jogador sai de lá mais milionário ainda. Sul-Americana. Então acredita-se que o bicho do Remo também deve seguir essa lógica. Jogadores titulares, um valor muito maior. Jogadores reservas, um valor um pouco menor. Comissão técnica entra na divisão. Funcionários também podem entrar, mas recebendo muito menos. O momento é histórico. O Remo está de volta à Série A enquanto o seu rival Paysandu teve um amargo ano e caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. A festa do Leão está completamente armada em Belém do Pará. Mas agora vamos... Ô, louco, isso daqui é loucura, hein? Vai dos dois extremos. Imagina que a torcida do Remo não tá feliz. Ver o time subindo depois de 30 e poucos anos e seu maior rival ainda caindo pra Série B, ficando na lama. Pra Série B não, pra Série C. Vamos falar de nomes. Quem são os caras que vão embolsar mais dinheiro? Pedro Rocha terminou a Série B como artilheiro, com 15 gols pelo Remo. No total da temporada foram 19 gols e 9 assistências em 44 partidas, número digno de um jogador de altíssimo nível. O cara é um verdadeiro medalhão. Já passou pelo
Pô, e ele é diferenciado mesmo, né? Tempo atrás o Pedro Rocha estava sendo importante na Série A. Era um jogador de respeito, cara. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo e Atlético. Olha os times que E ele já passou jogou. o ano de 2024 inteiro sem marcar um gol durante sua passagem pelo Fortaleza e Criciúma na Série A. Essa temporada foi mais artilheira dele desde 2016, quando marcou 12 gols pelo Grêmio. Pedro Rocha provavelmente é o maior ganhador do bicho, e estima-se que ele tenha ganhado entre 200 e 250 mil pela classificação para a Série A. João Pedro. Justo, né? Foi o melhor jogador do time, fez gol pra caramba, deu assistência. O cara tem que ganhar mais que todo mundo. E o Pedro Rocha com uma bagagem invejável, hein? Jogou só em time bom. E você vê como o futebol é louco, né? Um ano atrás, o cara não faz nenhum gol e não joga nada o ano todo. Péssimo. Aí o Remo contrata ele. E a expectativa do Remo, qual que é? Porque o jogador um ano antes não tinha feito nenhum gol. Aí vem pro time e você espera. Não, o cara tem experiência, que ele vai jogar bem. Só que ele não só jogou bem, ele voou, pô. Foi o melhor jogador do Remo, artilheiro do campeonato. E se duvidar, o melhor jogador da Série B. Depois tem que ver quem foi eleito o melhor da Série B. Pedro, o herói da virada. O cara fez 2 gols na vitória por 3-1 contra o Goiás, incluindo o gol da virada e o gol que garantiu o acesso. Estima-se que esse cara, que se tornou um xodó da torcida do Leão, ganhou algo entre 180 a 200 mil reais. Guto bom, hein? Ferreira, o Mano, se eu ganho um dinheiro desse, do jeito que eu tô hoje, é dali pra agência. Já saco minha nave do ano e acabou. técnico dos acessos, chegou no Remo na 29ª rodada. Levou o time do meio da tabela desacreditado pro G4 como uma bala. É o técnico com mais acessos para a Série A na história. 5 acessos. Ele subiu a Ponte Preta em 2014, o Bahia em 2016, Internacional de Porto Alegre em 2017 e o Sport em 2019. E agora, o Remo em 2025. A estimativa é que ele tenha ganhado mais de 400 mil reais, podendo chegar até 500 mil. Marcos. Pô, justo pra caramba. Ele pegou o time no meio de tabela e praticamente o time foi outro, né? Começou a brigar ali pelo G4 e conseguiu acesso. E eu vou te falar, o Guto Ferreira é o rei do acesso, não tem outro não. Seu time caiu pra Série B. A primeira coisa que o dirigente lá tem que fazer, Guto Ferreira, é certeza que nós vai subir de volta. Braz. O ex-vice-presidente do Flamengo agora é responsável pelo futebol do Remo. Foi ele que trouxe jogadores como Pedro Rocha e Jorge, o ex-Flamengo, pro elenco. A estimativa é que se ele entrou nessa conta, tenha ganhado algo entre 200 e 300 mil reais. Felipe Viseu e Daniel Ganhou bem também, hein, o Marcos Braz. Marcos Braz, experiente, né? Já tinha montado aí esse timaço do Flamengo. Foi pro Remo e aqui já ficou marcado na história, né? O Remo subiu. Todo mundo que tá nesse elenco aí, moleque, você pode ter certeza, vai ser lembrado. E o Marcos Braz também já tá com respeito, com moral, trabalhou junto com esses caras, então ele só bate no radinho. Fala, ô, vou trazer o Pedro Rocha. Não quer vir participar de um projeto aqui, não? Tô com um negócio bom e tal. Pedro Rocha veio, Jorge, que já trabalhou com ele, veio. E tem outros jogadores que, se ele ligasse, provavelmente vinha. Cabral começaram a campanha no Remo, mas saíram antes do time receber o acesso. Provavelmente não vão receber nada, ou recebem o famoso ratatá no valor mínimo de 10 mil reais. E 5 milhões, é muito ou é pouco? Vamos comparar. Pô, tá bom, não tô fazendo nada. Cai 10 mil na minha conta, arranca aquele sorriso. O Goiás, que não subiu, definiu premiação milionária por acesso e bicho de 500 mil por vitória na reta final. Ou seja, cada vitória nas últimas 3 rodadas ganharia 500 mil dividido entre os jogadores. O Goiás acabou não subindo, mas se tivesse subido, a premiação seria muito maior do que a do Remo. E o Atlético Mineiro, que fez um vexame na Sul-Americana. A diretoria prometeu o bicho de 50% da premiação da final. A premiação total da Sul-Americana é de aproximadamente 6 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais. 50% disso, daí é 17 milhões e meio dividido entre os jogadores. É, um valorzinho bacana. O Atlético deu muito mole, ainda mais perder pro Lanús, cara. Podia ser outro time ali, ser outro time de nome, bom, tudo bem, mas o Atlético Mineiro tem moral, já ganhou Libertadores e tudo. Tinha que bater, cara, tinha que ganhar do Lanús. Comissão e funcionários. A maioria dos times promete entre 3 e 8 milhões por acesso. Então os 5 milhões do Remo tá na média. Não é pouco, mas também não é nenhuma premiação absurda. Mas o bicho não é só sobre dinheiro. O Remo ficou 31 anos fora da Série A, passou pela Série D,
pela Série C e ficou até sem divisão em 2009. Em Que isso. O Remo quase acabou, moleque. E hoje deu a volta por cima e vai jogar o campeonato mais importante aqui do Brasil, né? 2008, o clube não terminou entre os 20 Brasileirão, só melhores time da de terceira pau. divisão. Ficou apenas em terceiro no Campeonato Paraense e perdeu a última vaga para o estadual da Série D. Resultado, ficou sem divisão em 2009 e reduziu drasticamente suas atividades. Muitos temiam que o glorioso Remo de tanta história poderia encerrar as suas atividades. Mais de 50 mil pessoas no Mangueirão, a invasão de campo após o terceiro gol e uma imagem de fé envolvendo Nossa Senhora de Nazaré. Pensou, meu, um time gigante assim desse, cara, acabar, olha a torcida, os caras encheu o estádio, 50 mil pessoas e passou por uma fase tenebrosa. Tá no lugar que o torcedor gosta de ver, né? Ano que vem você pode ter certeza. Os caras vai lotar estádio. Os times aqui que for pegar o Remo lá na casa deles não vai ser tão fácil não, hein? Padroeira do Remo estendida no gramado acabou emocionando a todos. Adultos que nunca viram o Remo na Série A. Crianças chorando, idosos chorando, jogadores chorando. Isso não tem preço. Os 5 milhões são... Tem como não. Futebol é muito bom, né? É muito mais do que só futebol ali dentro de campo. O pessoal vive o time, cara. Leva pro seu dia a dia. Se o time perde, a pessoa fica triste. Se o time ganha, a pessoa fica feliz. E o Remo tem que vir com uma expectativa boa. Olha o que o Mirassol fez esse ano. Ninguém dava nada pelo Mirassol. Primeira vez na Libertadores. Toque, quem é liberta. Pode vir, papai. Tá com acesso garantido. Pô, o Mirassol tá na Libertadores. Fez história. Então o Remo é que tem que montar também um time redondinho, né? Tem que estar bem, porque a Série A é difícil. Senão desce de novo. Mas tem que acreditar o torcedor, pô. É o Marcos Braz ainda, igual nós falou, o orçamento vai aumentar porque tá numa divisão melhor, então vai entrar mais grana, é montar um time bom para poder competir. importantes. Mas o que realmente valeu a pena foi a realização de um sonho que durou 31 anos para se concretizar. E nesse ano, muitas vezes foi desacreditado. Enquanto isso, os rivais do Remo estão chorando. O Paysandu, clube de tanta história também no futebol brasileiro, agora está na Série C e passa talvez por um dos momentos mais delicados de sua história. Mas na vida e no futebol é assim. Enquanto alguns riem, outros choram. Daqui a pouco outros choram e alguns riem. Muitos estão desde já gorando o Remo e dizendo que esse clube vai fazer uma verdadeira gangorra. Um sobe e desce. Alguns dizem que o Remo só irá para a primeira divisão para dar um tchauzinho, fazer uma graça e logo depois cairá novamente. Mas não é. Se não chegar bem na Série A, acontece isso mesmo. Olha, esse ano o Santos passou o maior sufoco, pô. Santos, história pra caramba com o Neymar e tudo. Tava quase voltando pra Série B no primeiro ano que bateu de volta. É um futebol bem mais competitivo, né? Não tem como. Numa rodada você pega Flamengo, na outra você pega o Palmeiras. Aí é outro, é meio que 6 pontos perdidos, pô. O time tá em outro nível. Então, o Remo também vai ter que suar na Série A. É bem assim que a diretoria e a torcida do clube estão pensando. A diretoria já pensa numa estratégia e um planejamento que tornem a Série A do Remo algo parecido com o que foi o Mirassol e outros clubes. Exemplo. Uma torcida que esperou 3 décadas para ver o seu clube na elite do futebol brasileiro, com certeza não quer ter uma queda logo após. Então a promessa é de que tenha uma ampliação no CT do Remo, outra promessa é que tenha reformas no estádio tão histórico e a principal é de que jogadores de grande nome e um elenco realmente da elite do futebol vai ser feito para o próximo ano. O Leão... Agora, pro Remo se manter na Série A, vão ter que ter uma organização boa por parte da diretoria, trazer jogadores pontuais, igual eles falou, estádio tem que começar a lotar, a torcida tem que comparecer para ser um combustível pro time para poder ir bem, porque não é moleza não, só vai pegando um time bom e toda rodada é um desafio. De Belém do Pará contará com todos os esforços para conseguir se manter na elite do futebol brasileiro e talvez se consolidar como o único clube do Pará que vai representar o estado na Série A do futebol brasileiro. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O Remo tem estrutura e talvez consiga uma estratégia para se consolidar na Série A do futebol brasileiro? Ou vai acontecer isso que quem agora está dizendo? Vai subir, dar um tchauzinho, fazer uma graça e logo cair. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Se não gostou, não tem problema. Te espero no próximo. Aquele abraço e tchau! Nós só vamos saber isso daí o ano que vem, mas uma coisa é certa, tem que ter organização, igual eu falei, Série A não é brincadeira não, mas um time organizado consegue ir bem se tiver tudo certinho, contratar
os jogadores têm que vir com muita vontade, mas é bom pra caramba pro nosso futebol, né? É a história entrando em ação, 31 anos sem jogar uma Série A, só de jogar a Série A depois de 31 anos, pô, os caras já venceram. Rapaziada, é isso, se vocês gostaram do react, curte, comenta, se inscreve aí no canal, vai me dar aquela moral enorme, tamo junto e até o próximo vídeo.